Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos analisando os ditos do senhor Ezequiel Gomes em comentários que eu deixei no vídeo que se encontra na internet. Vamos ver o título aqui do vídeo. Uma breve visão arminiana da predestinação. A Z acadêmico. Bem, percebemos então aí por este vídeo inicial de que a Igreja Católica ela sempre detestou a doutrina bíblica da predestinação e da eleição. Né? Veneram Agostinho, né? Santo Agostinho, que é tido na Igreja Católica como Santo Agostinho, mas repudiam os seus ensinamentos soteriológicos. Uma contradição inacreditável. Ou seja, os padres, né, estão aí enganando o povo com seu falso evangelho, né, com as suas doutrinas adulteradas, mutiladas, mas antes fosse só eles, né? Mas não. Hoje, no final do século XIX e hoje no século XXI, temos aí muitos supostos teólogos, apologistas, né, de linha arminiana, que também abominam, detestam, né, criticam e fazem muitos espantalhos. Tratamos no vídeo anterior e provamos biblicamente que o homem está morto em seus delitos e pecados, estando numa condição tal que não há como responder à graça oferecida por Deus através do seu livre arbítrio, ok? Demonstramos também que doutrinas da graça já eram cridas como pessoas, como os pais da igreja, como Irineu, por exemplo, que viveu em 130 até o ano 200, né? Comentamos também sobre a Igreja Católica e Agostinho, ao se referir à Igreja Católica e à salvação de uma maneira correta. Como é que Agostinho ele entendia, né, a salvação e a Igreja Católica? Comentamos isso também, certo? E comentamos também a união que existe entre o atual arminianismo e as doutrinas que são apresentadas no Catecismo Católico Romano. Ok? No dia de hoje, então, eu vou estar comentando um pouco, né, sobre a doutrina bíblica da Trindade. Ou seja, o senhor Ezequiel Gomes, ele não sei se ele acredita ou não na doutrina bíblica da Trindade, até porque conversar isso com um adventista é uma coisa assim, para os dias de hoje, bem diferente se você conversasse com os primeiros adventistas. Né? Então, discutir a doutrina bíblica da Trindade com um adventista, né, que, logicamente, faz parte de uma religião que por muitas e muitas décadas negou a doutrina bíblica da Trindade e conduziu milhares de pessoas ao erro e não acreditar em Jesus como Deus, é algo realmente preocupante para a Igreja Adventista ter que se justificar dessas coisas. Seria a mesma coisa que a Testemunha de Jeová hoje, no século XXI, abandonasse a doutrina sobre o sangue, né? Transfusão de sangue. Olha, a partir de agora pode fazer transfusão de sangue. Beleza. Só que é o seguinte, aqueles que morreram lá acreditando na sociedade de Torre de Vigia, de que não se poderia doar sangue, né? Não poderia cometer este sacrilégio. Como é que fica essas pessoas, né? Jeová irá
receber essas pessoas, mesmo elas tendo cometido esse ato errôneo? É um exemplo, né? Apenas um exemplo para a gente ver como as seitas elas se comportam. Elas são mutantes. As seitas e as falsas religiões, né, como no caso o catolicismo romano, eles são mutantes. Você vê hoje, por exemplo, padres imitando cultos evangélicos. Até músicas evangélicas são cantadas. Então, essas seitas elas são mutantes. E no caso, o adventismo do sétimo dia, né, a igreja adventista, hoje eles acreditam, né, boa parte deles, pelo menos, na divindade de Cristo, né, mas no passado não criam assim. Mas hoje, né, eles acreditam, continuam acreditando que Jesus é o Arcanjo Miguel. Ok? Bem, o movimento adventista, ele surge ali por 1863 até 1867, aquele período ali. A gente vê que no começo, esta seita, ok? Ela era antitrinitarista, não acreditava na doutrina bíblica da Trindade, ok? Ela era antitrinitarista. E os principais fundadores do movimento também não criam na doutrina bíblica da Trindade, ok? Quando a própria Ellen White não acreditava, ok? A profetisa, né, a papista do adventismo, Ellen White, não acreditava. Então, quando o marido de Ellen Goldwhite morreu, que também era antitrinitarista, não acreditava na doutrina da Trindade, né, Ellen White, ela continua a reproduzir, né, o seu antitrinitarismo, tá? Mas ela não sofre crítica nenhuma dos membros da sua igreja, certo? E uma carta que foi encontrada nos anos de 1980, na década de 1980, pela Igreja Adventista, né? Você vê uma carta de Ellen White escrevendo a um missionário na Austrália que chamava Baker. Okay? Essa carta ela vai ser encontrada praticamente no século XX, e nessa carta, e desta carta surge, tá? Quando os adventistas modernos pegam essa carta, eles começam a trabalhar, a elaborar o que estava escrito ali naquela carta, certo? E escrever um grande clássico do adventismo, que é o Desejado de Todas as Nações, certo? Que é considerado para os adventistas um clássico da cristologia adventista. A partir desta carta de Baker, a igreja então adventista ela começa a admitir a doutrina da Trindade, tá? E vem com todo o ensino junto, ou seja, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, né? Logicamente que devido a esta nova posição, alguns viram isso como uma traição dentro da igreja adventista e acabaram alguns grupos saindo do adventismo, pois justamente eram antitrinitarianos, ok? Bem, a editora Três Anjos, né, em que publicava os escritos de Ellen Goldwhite, ela continuou escrevendo os escritos de Ellen White, porém sem as revisões, tá? Sem as revisões que foram feitas a partir de 1911. Na década de 1920 foram feitas algumas revisões, certo? E a igreja adventista reconheceu que havia erros nos escritos de Ellen Goldwhite. Mas tudo isso foi muito velado, certo? E só estourou esse escândalo na década de 1980 com o famoso relatório Veltman. Ok? Bem, como os adventistas eram arianos, ou praticamente semi-arianos, né, eles não precisavam fazer muito marabalismo dentro da Bíblia para defender a sua cristologia, né? Eles não acreditavam que Jesus era Deus, que era eterno, né? Ou seja, eles criam igual as testemunhas de Jeová, né?
não criam que Jesus estava em pé de igualdade com Jeová, da mesma forma como acima Jeová, mas tiveram, né, que fazer agora algumas adaptações com essa nova interpretação de que Jesus é Deus. E mesmo assim, continuar chamando Jesus de o arcanjo Miguel. Então, houve as mudanças nas questões cristológicas, certo? A igreja adventista teve que observar que a senhora Ellen White, ela revelou, né, que Jesus era Miguel e ela era inspirada. Ora, se ela era inspirada, ela não poderia ter errado, porque foi o próprio Deus que disse a ela. Mas, então, o que fazer? Como é que eu faço agora com Miguel? Né? Eles tiveram que manter Jesus como Miguel, certo? O divino de Deus. Você entende? Então, eles trazem agora novas argumentações, né? E eles dizem nessas argumentações que eles readaptaram o termo, né, arcanjo, né, que é tido como o anjo, né, líder. Né? Então, o arcanjo não é um anjo líder, e sim o líder dos anjos. Então, essas argumentações, elas são novas dentro do adventismo. Tá? Os reformadores, agora se apoiam nos reformadores, querendo dizer que Calvino e outros reformadores ensinavam também que Jesus era Miguel. Então, eles tentam agora, nessa nova performance, né, embutir a reforma. Isso aí interessa para eles. Eleição, predestinação, ó, passa, né, a tesoura, porque a gente não quer saber disso aí não, na reforma. Agora, já, né, essa questão aí de Jesus ser Miguel, afinal de contas, parece que Calvino ensinou isso aí. Então, vamos pegar esse bonde aí e vamos nessa estrada aí, certo? Acontece que o anjo do Senhor, o Mazak e Yahvé, né, no Antigo Testamento, eles acreditam ser sempre, né, uma questão de teofania ou cristofania. Né? Bem, isso, na verdade, se constitui uma falácia. Se a gente for fazer um estudo exegético profundo, a gente vai perceber que isso se constitui uma falácia, tá? Quando se fala que o anjo do Senhor é sempre teofania e tal. A expressão anjo do Senhor, Malak e Yahvé, aparece no Antigo Testamento também para anjos comuns, para profetas, para pessoas, e não sempre com uma teofania. Então não quer dizer sempre que seja uma teofania, tá bom? Então, os adventistas argumentam o seguinte: olha, os manuais de teologia sistemática chamam Jesus de o anjo do Senhor, e ninguém reclama de nada. Por que então vão reclamar com a gente? Certo? Eles atribuem a Jesus o título de arcanjo, mas não acreditam na eternidade de Cristo, na divindade de Cristo, né, igual acima de Jeová. Isso naquele período prioritário do adventismo. Né? Bem, então como é que faz essas adaptações dos dias de hoje? Né? Bem, a gente tem que saber então que arcanjo, ele é um anjo, tá? Não tem nada a ver com Jesus, né? Mas eles dizem que é sempre uma teofania, e esse tipo de ensinamento vem de uns 10 anos para cá. Acontece que o anjo do Senhor significa o quê? O mensageiro. Né? Então, nunca arcanjo Miguel ele é aplicado a Cristo. Ok? Isso aí se constitui num erro, num equívoco. Tá? Bem, acontece o seguinte: se você pegar os primeiros escritos, obra adventista, página da senhora Ellen White, página 164, está escrito o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e deu-lhe a vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando como injusto e permitindo sua presa ser tomada deles. Mas Cristo não repreendeu seu adversário. Ele humildemente submeteu a seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ellen White, Primeiros Escritos, página 164. Tá? Então, a senhora Ellen White
sempre acreditou que Jesus era o arcanjo Miguel e também, é bom frisar, que ela não acreditava na divindade de Cristo e que Jesus estivesse na igualdade com Javé, ou Jeová. Ok? A Igreja Adventista, recentemente, como eu disse, ela mudou a sua posição, trazendo Jesus e o Espírito Santo, né, na realidade bíblica da Trindade. Ok? Acontece que, se a gente for perceber pela Bíblia, existem várias razões pelas quais o arcanjo Miguel não pode ser o filho de Deus, tá? Principalmente porque Jesus é Deus, ok? E Miguel, ele é um anjo, tá bom? João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo. Porém, quando nós pegamos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então existe uma diferença entre Miguel e Jesus Cristo, tá? Jesus é o Criador, tá? João 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já Miguel se constitui numa criatura. Jesus é adorado por todos os anjos de Deus, inclusive Miguel. Nós podemos ver isso claramente no livro de Hebreus, certo? Capítulo 1, versículo 6. E toda criatura no céu e na terra e no inferno se dobra diante de Jesus Cristo, coisa que Miguel não pode receber, não recebe adoração. Ok? A palavra de Deus nos mostra também que Miguel não pode ser adorado, pois ele se constitui num anjo. Diz Apocalipse 22, verso 8 e verso 9, nós vemos aqui uma palavra dizendo o seguinte: eu, João, sou aquele que ouvi essas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ok? Então, existem muitas passagens, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, as passagens que mostram que Jesus é o Rei dos Reis e Miguel é o príncipe dos judeus, tá? Ele não pode ser o rei, tá? Jesus é o Filho de Deus, Miguel não é filho de Deus. Jesus se assenta-se sobre o seu trono, Miguel está ao redor do trono. Jesus é o advogado de todos os homens, Miguel é o advogado e defensor do povo judeu. Tá? Então, Jesus é o juiz de todos, dos anjos maus e dos homens, tá? Mas Miguel, ele não é juiz. Então, todas as coisas estão sujeitas a Jesus, né? Conforme a palavra de Deus, mas não estão sujeitas a Miguel. Bem, mesmo tendo variados versículos que provam de que Jesus não é o arcanjo Miguel, além de ensinar que Jesus era uma criatura, ou seja, o arcanjo Miguel, a papisa do Adventismo, Ellen G. White, ela nega que ele fosse o Deus Todo-Poderoso. Existe um comentário que eu vou deixar aqui na descrição abaixo, você pode conferir para ver que não estamos falando alguma fraude, mas ela disse o seguinte: o homem Jesus Cristo não era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Carta 32, de 1899. Ok? Bem, e se apoiar nos reformadores para querer justificar de que Jesus era o arcanjo Miguel, né? Olha, sobre os reformadores dizerem que Jesus era Miguel, tudo indica que se constitui num grande equívoco, tá? Ah, não, mas eu vi num comentário da cultura
da cultura cristã, lá no comentário lá de Daniel. Olha, as editoras, elas não são perfeitas também, tá? Por exemplo, a cultura, ela publicou os 3 símbolos de Westminster, e no capítulo sobre a Trindade, ela omitiu 1 João 5 e 7, que também aparece nos textos originais de Westminster. Uma editora pode errar na tradução? Pode, logicamente que pode, certo? Então, eu tenho aqui uma fonte, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nesta fonte, mostra justamente o contrário. Eu estou me referindo ao livro Arminianismo Proscrito, ok? Do autor Jailson Serafim da Silva, onde ele expõe aqui, na página 347, eu vou citar aqui as palavras dele, tá bom? Do Jailson. Calvino ensinou que Miguel era Jesus? Uma pergunta. Resposta do livro Arminianismo Proscrito. Circula nas redes sociais e na net que Calvino ensinou que Jesus era o arcanjo Miguel. Falácia inventada por arminianos do CACP. No caso, cito um comentário de Daniel 10:13 de forma truncada, aparecendo o texto desta forma. Alguns acreditam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não me oponho a esta ideia, entre parênteses. Eu incluo o sentido de que eles relacionaram este à pessoa de Cristo. Calvino, um comentário sobre Daniel, né? Edimburgo, de 1995, volume 2, página 253. Bem, agora o autor ele mostra na íntegra o comentário de Daniel 10:13 de Calvino. Veja bem, o comentário na íntegra, no inglês, que você poderá conferir. Alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não me oponho a esta posição. Claramente o suficiente se todos os anjos guardam os fiéis e eleitos, ainda que Cristo ocupe o primeiro lugar entre eles, porque ele é o seu cabeça e usa o seu ministério e assistência para defender todo o seu povo. Mas, como isso não é geralmente admitido, eu deixo agora sobre a incerteza e direi mais sobre esse assunto no capítulo 12. Está aqui, então, na íntegra, o que Calvino disse sobre esse assunto. Calvino diz que Miguel representa Cristo, não que ele seja o próprio Cristo, mas que a sua função é de guardar os fiéis. Ele representa o cuidado de Cristo que tem pelos seus. Visto que Cristo usa o ministério dos anjos em prol do seu povo, no comentário de Daniel 10:21, Calvino diz o seguinte, no inglês. Parecia que Deus, pelo menos por um tempo, deixara o seu povo sem ajuda e, posteriormente, 2 anjos foram enviados para lutar por eles. Em primeiro lugar, um único foi enviado a Daniel. Em seguida, Miguel, que alguns pensam ser Cristo. Eu não me oponho a esta visão, quando ele fala de um príncipe da igreja. E aparentemente esse título, de modo algum, pertence a nenhum anjo, mas é peculiar a Cristo. Então, quando Calvino diz que não se opõe aqui, a visão de que Miguel é Cristo se refere no sentido antíptico, isto é, representativo. Por fim, no seu comentário de Daniel 12, verso 2, Calvino fecha a questão, vamos ver do inglês traduzido o que está escrito. Muitos são unânimes em entender Miguel como Cristo, o cabeça da igreja, mas aparentemente é melhor entender Miguel como o arcanjo. Nesse sentido, se revela de forma adequada. Pois sob Cristo como cabeça, os anjos são os guardiões da igreja, qualquer que seja o verdadeiro significado. Deus é o preservador da sua igreja, pela mão de seu Filho unigênito, e porque os anjos estão sob o governo de Cristo, ele pode confiar esta função a Miguel. Então nós temos aqui, na página 347 e 348, da referida obra, mostrando que se constitui numa falácia
ensinar que o reformador João Calvino identificava Miguel literalmente como Cristo, ok? Então, diante de tudo isso que nós expomos, eu queria alertar para os irmãos de que, de fato, a Igreja Adventista ela continua sendo uma seita, mesmo acreditando na doutrina bíblica da Trindade, ok? Devido a outras doutrinas perniciosas, tá bom? Agora, vou deixar uma recomendação aqui para os senhores concernente a você estudar a doutrina bíblica da Trindade. Você pode buscar pela internet o livro de Robert Bultmann, Por que devo crer na Trindade? Ok? Um livro, uma resposta a Testemunho de Jeová, editora Candeia, só que é um livro meio difícil de você achar. Tá? Por que devo crer na Trindade? Um livro fenomenal, tá? Que mostra que Jesus não é uma criatura, que Jesus é Deus, o trinitarismo no Novo Testamento, um livro fenomenal. Tá bom? Existe também de Silas Tostes, né? O islamismo e a Trindade. Aqui, no caso, ele apresenta o Islã, que não acredita na doutrina bíblica da Trindade, né? E também serve também para você entender melhor a doutrina bíblica da Trindade dentro das Escrituras. Tá? Existe também da CPAD um livro de Eurico Baxter, A Santa Trindade. Tá bom? Um livro para você entender e compreender um pouco melhor este assunto tão pertinente que muitos se perdem dentro da palavra de Deus, alegando que não existe uma doutrina bíblica da Trindade. Tá bom? Bem, senhores, até o próximo estudo. Fiquem na paz e Deus abençoe a todos. Amém.